Um dos maiores gargalos do crescimento das empresas não necessariamente é a falta de ideias ou você trabalhar muito ou pouco, porque eu sei que os empreendedores trabalham muito, mas sim lidar com pessoas. Às vezes é um desafio. Meu nome é Marina, eu sou advogada, eu tenho uma empresa com 11 colaboradores, então eu vim aqui para eu poder te ajudar e a gente conversar sobre esse tema que é o pilar pessoas, RH, cultura e contratação. Além de ser advogada há mais de 10 anos, eu também sou especialista em ajudar as empresas a crescer com mais leveza e tranquilidade. Deixa eu contar uma história para vocês. A maioria dos empreendedores, eles começam como técnico da empresa. Então, se eu formei em direito, geralmente eu abro um escritório de advocacia. Se eu formei em educação física, eu abro uma academia. Se eu formei em gastronomia, eu vou abrir um restaurante. Enfim, então tem um livro que chama O Mito dos Empreendedores, que ele fala o seguinte: 95% das empresas começam com o técnico. Então a gente forma para ser o técnico daquela empresa, né? E muitas vezes a gente nem se enxerga como empresário nesse momento. Então a gente é o técnico. Então, por exemplo, na minha história, eu formei em direito e eu comecei a advogar. Eu também comecei a ser a técnica da empresa. Então esse é um erro muito comum. A gente começa desse jeito, mas a gente não pode permanecer desse jeito. À medida que a gente vai crescendo, a gente precisa ir mudando. E dando um spoiler sobre o livro, e já fica aqui a indicação desse livro. Esse livro fala o seguinte: a gente tem que ter 3 pilares. A gente tem sim que ter o técnico da empresa, que é aquele produto ou serviço que a gente entrega da operação da minha empresa. Então eu corrijo peça, às vezes eu faço peça, enfim. Então toda empresa começa desse jeito, tá? Mas é necessário também que a gente tenha outras características, as características do empreendedor e a do administrador. Mas eu não vou detalhar essas 2 características aqui nesse vídeo, depois você vai lá, lê esse livro, ele é pequenininho, é um livro que mudou minha vida, ele é extremamente pequeno, tá? Mas então, assim, a gente começa como técnico, mas a gente não pode permanecer como técnico da empresa. Então, você começou como técnico da sua empresa. E aí, se você quiser crescer, você vai sim precisar delegar algumas funções. E aí você vai precisar de pessoas. Um parênteses é, eu não quero contratar pessoas, eu quero ser o resto da vida autônomo. Então saiba que você nunca vai ser rico ou milionário, porque você não consegue delegar, você não consegue ter mais braços, né, além da sua capacidade. Porque por mais que você venda uma hora muito cara, você tem uma afinidade de horas. Então, a minha hora custa 100 mil reais. Beleza, mas você tem a mesma quantidade de horas do que qualquer outro ser humano. Então, se você quiser realmente ganhar mais, fazer mais, etc., você vai ter sim que contratar pessoas para você ter mais braços, para você delegar, e essas pessoas têm outras horas além das suas horas. Então, quando a gente fala de crescimento de empresa, a gente precisa sim pensar em contratar pessoas. Quando a gente fala de pessoas, talvez seja esse o pilar, um dos mais complexos da empresa. Porque a gente fala de sonhos, a gente fala cada pessoa tem um desejo, cada um é de um jeito, uma coisa que motiva um não motiva o outro. Só que a sua empresa só vai crescer se ela tiver outras pessoas, como a gente já conversou anteriormente. Só que quando a gente fala de pessoas, gente, a gente não pode pensar tudo, isso é óbvio, isso ele vai saber, isso é bom senso. Não. Porque a gente precisa trazer as pessoas para que elas sejam uma extensão nossa. Então é necessário assim, a pessoa chegou para trabalhar com você. Você fazer todo um alinhamento com essa pessoa. Quais são os valores da empresa, o que você espera dela, quais são as tarefas que ela vai exercer. Você precisa dar feedbacks periódicos, se tá bom, se tá ruim, o que precisa melhorar, para que ela seja uma extensão de você. Inclusive na comunicação com o cliente. Não sei se você tem essa dor de, o cliente só quer falar comigo. Sim, porque você não treinou outras pessoas para comunicar da mesma forma que você comunica. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente basicamente fala colocar as pessoas certas nos lugares certos e treinar. E a função do gestor da empresa é sim treinar novos colaboradores. Então, hoje, se você fala comigo assim, eu não tenho tempo para treinar, você está fazendo a função de gestor errado. Você precisa sim ter tempo para treinar seus colaboradores. Minha empresa é muito grande, eu não tenho tempo. Ok, mas alguém tem que ter. Então, hoje aqui no escritório, por exemplo, não sou eu que fico à frente dos treinamentos dos novos colaboradores. Mas a Ingrid, que é minha sócia, ela é responsável do RH, ela que cuida dos nossos colaboradores. Então, ela tem tempo para treinar novos colaboradores. Agora que você já entendeu que empreender é sobre pessoas, é sobre delegar tarefas, é sobre conferir tarefas, então, você precisa estar presente comigo no dia 29 de setembro, num evento presencial aqui em Belo Horizonte. Nesse evento do Ela Inspira, que é a minha empresa de treinamentos, nesse evento específico, nós vamos falar sobre RH e cultura. Como que funciona o Ela Inspira? O Ela Inspira é uma empresa de treinamentos para empreendedores, em que eu ensino os empreendedores a fazer o que eu fiz na minha empresa.
Então, é uma empresa de treinamento extremamente prática, porque tudo que eu ensino para vocês eu realmente aplico aqui na minha empresa. Eu já passei, já capinei muito lote aqui para chegar onde eu cheguei. Sempre trazendo um tema novo. Então, no evento passado a gente falou sobre atendimento. Esse agora nós vamos falar de delegação de tarefas, cultura e RH, que foi um pouquinho do que a gente conversou nesse vídeo. Vai ser uma oportunidade única para quem quer participar de networking, conhecer empresários que querem levar a empresa para o próximo nível, e as vagas são limitadas e o link está na descrição desse vídeo. Vem comigo no próximo evento do N-Speed. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e manda esse vídeo para aquele amigo que vai comparecer com você no próximo N-Speed.